Seja bem-vindos ao Nascer, eu sou a Juliara e por causa do anime que saiu recentemente na Netflix, Record of Ragnarok, eu resolvi trazer um vídeo aqui pro canal. 人類700万年の歴史の中から最強の13人を選んでお見せいたしましょう。 Sim, eu assisti o anime inteiro, só que eu só vou dar a minha opinião a respeito dele lá no fim do vídeo. Se você gosta desse tipo de assunto, de reviews de animes, de curiosidades a respeito de personagens ou até mesmo histórias, aproveita esse exato momento para deixar sua inscrição aqui embaixo e caso você seja já inscrito aqui no canal, deixa seu like para ajudar a amiguinha, beleza? Agora vamos lá falar um pouco mais sobre Record of Ragnarok. Assim, eu não sei até que ponto que as coisas que eu vou falar neste vídeo aqui vão se tornar algum spoiler para quem ainda não assistiu, porque eu vou falar a respeito dos 3 humanos que participaram das batalhas da primeira temporada de Record of Ragnarok. Então, caso você queira passar direto para a minha opinião a respeito do anime, eu indico que você passe para esse tempo que está aparecendo aqui na tela, ou clica aqui na descrição que já vai estar com o tempo certinho e é muito mais rápido também. Vamos lá! Nessa primeira temporada, a gente teve as 3 primeiras lutas do Ragnarok, que foram, obviamente, de humanos contra os deuses. Lá no final, a gente teve o anúncio da 4ª. Só que eu escolhi falar a respeito só das 3 pessoas que participaram das lutas, porque a 4ª só foi anunciada e acabou não acontecendo ainda. A primeira luta foi com o general Lu Bu, que viveu durante a dinastia Han lá na China. A dinastia Han foi bem longa e durou de 206 antes da Era Comum até 220 depois da Era Comum. Lu Bu é sempre descrito como o maior guerreiro da história. Só que, se você olhar para a história em si dele, ele não era uma pessoa tão legal, não. No início da sua carreira como militar, ele traiu e assassinou 2 dos seus primeiros oficiais. Então, só desse iniciozinho aí, a gente já vê que ele não era uma pessoa tão cool assim. Depois que ele matou o Dong Zhuo, que foi um desses oficiais que eu tinha mencionado, ele ganhou 2 títulos, o de general e o de marquês de Wen. Então assim, meio que ter matado esse cara deu coisas boas pra ele, vamos dizer assim. Só que assim, depois que Lu Bu recebeu esses 2 títulos, ele teve que fugir da cidade onde isso tudo aconteceu, já que os seguidores de Dong Zhuo queriam a cabeça dele. E a história de Lu Bu, obviamente, que não termina aí, já que ela é cercada de traições, conspirações e alianças um tanto tão duvidosas. Então assim, por mais que Lu Bu fosse um grande guerreiro em termos de força, ele não era bem visto frente a outros militares que existiam na época. Com isso, ele era visto como uma pessoa totalmente imprudente, imprevisível, já que ninguém conseguia prever o que o Lu Bu poderia fazer, até porque ele traiu 2 pessoas que estenderam a mão para ele no início de sua carreira. O general teve sua vida encerrada por Cao Cao, uma das figuras centrais dos 3 reinos da dinastia Han. Lu Bu foi enforcado aos 40 anos junto com outros de seus seguidores. Essa figura não apareceu apenas em Record of Ragnarok, como costuma acontecer em diversos casos quando se trata de personalidades da história. Então assim, na cultura pop ele já apareceu nos filmes The Romance of the Three Kingdoms, God of War, Zhao Yun e Dynasty Warriors. Sim, Dynasty Warriors, aquele jogo que você já deve conhecer, então sim, o jogo tem um filme. E falando em jogo, ele também apareceu em alguns. Nós temos ele na franquia Fate, em Warriors Orochi, e ele é referenciado em skins de Overwatch e League of Legends. Outra coisa, ele também virou uma carta de Magic, tá ligado? Magic the Gathering, aquele jogo de cartinha, de cartas colecionáveis, tem cartas que valem muitos $1000 por aí. Então, ele também já teve uma cartinha especial lá em Magic. E se tratando de anime e mangá, ele apareceu, além de Record of Ragnarok, em Ikitousen, Ryokiko-chan, Koihime Muso e em God of High School. God of High School recebeu aí uma adaptação recente, que por sinal eu gosto bastante, então o Lu Bu estava lá. O segundo guerreiro aí a enfrentar os deuses foi Adão. Sim, o cara que originou a humanidade segundo o mito cristão. Vamos ser sinceros, nós não temos evidências de fato de que Adão existiu na história científica, vamos dizer assim, mas nós não temos como negar a importância dessa figura dentro
da história da humanidade. Então, assim, segundo o mito cristão, Adão foi o cara que foi criado por Deus e que originou a humanidade. O Adão veio do barro, que Deus moldou e tudo mais. Só que a ciência já provou que a gente veio, na verdade, de uma cadeia de evolução aí até chegar ao Homo sapiens. Mas assim, a história de Adão e Eva foi escrita por um catequista hebreu desconhecido, que acabou sendo chamado de Iavista. Provavelmente essa história aí foi escrita no século VII, antes da Era Comum. Aparentemente, a inspiração para toda essa história de Adão ter sido moldado do barro vem da observação dos antigos em relação à decomposição do corpo humano, já que a última fase de decomposição vem daquela parte que os ossos se transformam em pó. Isso era um fato muito conhecido no Oriente quando essa parábola aí foi escrita. Tanto que existem registros de histórias que os babilônios falavam a respeito dos deuses amassando humanos com barros, e também existem registros dos deuses misturando barro aos faraós. E esses registros poderiam ser encontrados na época nas paredes dos templos lá no Egito. Então essa de fato era uma história bem difundida aí em relação ao humano vir da barro por causa justamente da decomposição ali dos ossos. Na cultura pop a gente já vê Adão aí por muitas coisas, a gente tem adaptação da história e animada, nós temos Adão em anime, então assim, de Adão em si eu não vou trazer aqui aquela listinha que eu costumo trazer das referências dentro da cultura pop. Então seguindo aqui nós temos o terceiro humano, que foi o Sasaki Kojiro, que desses três foi o único que derrotou um deus. Esse aqui ficou muito conhecido na sua época por ser um grande espadachim, só que sua fama mesmo veio por ele ter sido derrotado por Musashi, que era seu maior rival. Tanto que no anime a gente tem meio que uma galera que segue o Musashi, que reclama que o Kojiro foi escolhido para representar a humanidade ali no torneio. Também conhecido como Ganryu Kojiro, ele viveu entre 1575 e 1612, durante os períodos Azuchi Momoyama e Edo. Só que assim, aqui, do contrário que se mostra no Record of Ragnarok, ele não era um grande perdedor, não. Na história, depois que Sasaki derrotou o filho mais novo de seu mestre, ele se desligou dali do dojo, possivelmente que se fala, de onde ele treinava, e fundou sua própria escola com seu próprio estilo, que era o Ganryu. Depois de ter fundado sua escola, ele ganhou muita fama, justamente por causa dos duelos, o qual ele travava e ganhava, obviamente. E ele ficou bastante conhecido nessa época também por causa de um duelo onde ele derrotou 3 pessoas ali junto, assim, ó, tipo, 3 pessoas de uma vez só. O Sasaki se tornou mestre em empunhar um Nodachi, que era uma katana de lâmina bem longa que era empunhada com as 2 mãos. A luta pela qual ele ficou conhecido, né, que foi a qual ele morreu, que foi contra o Musashi, tem uma história um tantinho interessante. Eles tinham marcado o combate para a Hora do Dragão, que era às 8 horas da manhã. Só que o Musashi não apareceu na hora e no local marcado. Então assim, o Sasaki ficou meio naquela assim, porra, ele largou a luta, ele não vai vir mais, ele vai preferir a humilhação ao invés de vir lutar comigo. Só que na verdade, esse atraso aí foi arquitetado pelo próprio Musashi para poder desestabilizar o Sasaki. Sempre houve ali uma rixa entre os dois, eles já tinham lutado algumas outras vezes e meio que ninguém ganhou, sabe? Então, o Musashi acabou aparecendo às 11 horas, já preparadíssimo, e com o Sasaki um pouco desestabilizado, eles acabaram entrando na luta. O Sasaki chegou a acertar o Musashi, só que o que ele acertou na verdade levou o lenço que o Musashi estava na cabeça, que era um lenço com cor parecida com sangue. E aí o que aconteceu? O Sasaki pensou que tinha matado o Musashi aproveitou essa hora e vapo, matou o Sasaki. E foi essa a história. Então assim, não sei até que ponto isso foi honrado, mas o Musashi ganhou. E é isso aí. Assim como o Lubu, o Kojiro também apareceu em outros mangás e animes, como Vagabond, obviamente lá na saga Fate, porque a saga Fate pega todos os personagens importantes da história e taca tudo lá dentro, né? E temos uma curiosidade. Na saga Pokémon, isso tanto nos jogos, enfim, na saga Pokémon de uma maneira geral, o James da equipe Rocket é conhecido como Kojiro. Pois é. Então a gente tem até em Pokémon. Bom,
esse foi o resumo aqui dos 3 campeões da humanidade que participaram de Record of Ragnarok. E agora, cá venho eu trazer a minha opinião a respeito do anime. Não foi o anime mais legal que eu assisti na minha vida e eu fiquei um tanto desapontada com o que eu assisti. Vamos lá. Ele tem um formato, no mínimo, diferente do que a gente costuma assistir dos animes, porque ele conta a história de quem tá participando do torneio ao longo da luta. Até aí, tudo bem, a gente já viu isso em outros shonens, né? Porque às vezes a gente tem lá, tá acontecendo uma luta, aí o maluco cai, tipo, tá quase derrotado, e aí passa aquela parte de história, ele pensando nas coisas pela qual ele passou, e que ele precisa ganhar aquilo ali, e tralá. A gente tá acostumado com esse tipo de coisa. Porém, aqui em Record of Ragnarok, a gente tem isso colocado da maneira errada. A gente tem uma porrada e história, outra porrada e história. E isso ficou extremamente maçante. Então, assim, eu, sinceramente, quando comecei a assistir Record of Ragnarok, eu queria ver porrada entre deuses e humanos. Só que a gente não teve muita porrada. Juliana, mas aí porque os deuses derrotam os humanos facilmente. Não necessariamente, porque a gente tem uma parada aqui em relação às armas humanas e tudo mais. Que eu não vou necessariamente entrar nessa parte aqui, porque não é o ponto. Mas eu queria ver porrada. E eu quase não vi porrada. Sem contar que teve luta ali que foi feita em slide. Parecia que tinham pegado os quadros do mangá colorido e colocaram em uma apresentação de slide no anime. E isso me frustrou incrivelmente, pessimamente, de todos os jeitos, sabe? O anime tinha tudo pra ser legal, porque a história é legal, assim, não que tenha muita história de porradaria entre deuses e humanos, né? Mas a gente tem um tema legal, sabe? E o jeito que tiraram no mangá pra colocar na animação, no anime, não curti. Não achei que ficou bacana, não achei que ficou legal, sabe? Não curti, não. Pra ser bem sincera, teve episódio que eu tive que assistir mais de uma vez porque eu dormi. E eu tava assistindo os negócios assim, 11 horas da manhã. 11 horas da manhã, eu já não tô dormindo há muito tempo. Então, não curti Record of Ragnarok. Pode ser que esse formato que eles pegaram, eles tenham, tipo, só tirado do mangá e transportado pra tela, porque eu não li o mangá ainda. Ele está na minha lista de leitura, mas eu ainda não peguei pra ler. Então, assim, a gente tem que levar em consideração que tem certas coisas que funcionam no meio escrito, né, no meio estático, e outras que não necessariamente vão funcionar no meio animado. Então pode ser que aqui no mangá, que essa parada de, tipo, mostrar um pedacinho da luta e vir conta a história, e mostrar outra porradinha e contar a história, pode ser que no mangá isso funcione, mas não necessariamente transportar isso pro animado vai funcionar. Tanto que o anime ficou maçante com isso. Se tivesse rolado uma parada assim, tipo assim, porrada, um caiu, e aí começa a contar a parte da história, beleza, não tenho nada contra, mas todas as lutas são extremamente quebradas por conta desse negócio de contar a história do personagem no meio da luta, sabe? Então, eu não curti Record of Ragnarok. Eu gosto da temática que eles trouxeram. Eu gosto de tudo que envolve Ragnarok. Eu gosto de toda a temática de trazer deuses pra parada, sabe? Porra, ia ser muito da hora se eles tivessem colocado as histórias de um modo diferente ao longo dos episódios, sabe? Tudo bem que terem feito cada luta com 4 episódios cada, porque se a gente for fazer a contabilização aqui, a média, a gente tem 4 episódios de luta pra cada uma, porque são 12 episódios, nós temos 3 lutas. Mas enfim, é maçante? É. Disso eu não posso reclamar tanto, porque eu assistia Dragon Ball, sabe? Dragon Ball era assim, uma luta tinha 50 episódios. Então eu não posso reclamar da quantidade de episódios de uma luta, mas eu posso reclamar do jeito que foi estruturado isso daí. A minha reclamação com Record of Ragnarok foi justamente a estruturação dos episódios. Enfim, é essa a minha opinião. Deixa aqui nos comentários o que você achou de Record of Ragnarok e o que você achou também da história desses personagens que eu trouxe aqui. Se bate com o anime, se não bate. Como você deve ter percebido, algumas coisas não batem muito bem com a história original, mas é bem legal a gente pesquisar além do que está sendo mostrado na tela, porque é questão também da gente de conhecimento, sabe? E de saber até que ponto eles modificam uma história para poder beneficiar
ali a obra. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Aqui no final estão aparecendo mais dois para você continuar acompanhando o meu trabalho aqui no Zona. Eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!